que diz que a gente só dá valor às coisas quando perde. E isso se aplica à nossa saúde também. A gente só vê a importância dos nossos pés por algum motivo, né? Quando a gente não pode andar, por exemplo. Basta um simples resfriado para entender o quanto a nossa garganta ou a respiração são importantes no dia a dia. A mesma coisa se aplica aos nossos olhos. Você aí que está nos assistindo agora já parou para pensar que se não fosse o bom funcionamento deles, talvez você não pudesse aí nos assistir, nos ver? Você pensa nisso quando, por exemplo, leva as mãos aos olhos para coçá-los sem ao menos higienizar corretamente os dedos? Olha, pequenas atitudes do dia a dia podem evitar muitas doenças oculares, inclusive a cegueira. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Luiz Felipe Hagman. Seja bem-vindo, ele que é oftalmologista. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Amanhã é o dia do oftalmologista, por isso, mais do que nunca, é super pertinente a gente tocar nesse assunto, até porque eu achei super interessante também essa introdução. As pessoas acabam dando mais valor quando se perde, por isso a importância da prevenção, né? Enfim, quais são os maiores erros que as pessoas fazem do não cuidado com a sua visão, doutor? Bom, principalmente a negligência, né? A gente recebe até muitos pacientes lá na clínica que não percebiam, que não enxergavam. Então, só o fato de você levar a mão, tapar um olho, tapar o outro e procurar ver se a sua visão está ok já é uma grande coisa. Fora isso, as consultas periódicas para detectar alguma normalidade que eventualmente a pessoa não tenha percebido também são as mais importantes. Perfeito. Daí vamos lá para aqueles cuidadozinhos básicos do dia a dia. A mulher se maquiou, né? Vamos falar das mulheres que usam maquiagem. A maquiagem em si, ela pode afetar alguma coisa na visão? Diretamente não, mas algumas maquiagens podem ter algum fator alérgico, né? E alguns produtos de má qualidade vão provocar irritação na área externa, nos olhos, na córnea, na conjuntiva. Então, é bom sempre testar e não insistir no uso de algum produto que eventualmente esteja causando desconforto. Dormir com maquiagem é problema? Sim, porque o produto ele penetra nos poros e ele vai causando uma dificuldade de higienização. As bactérias elas ficam presentes ali e isso aí pode levar a problemas depois. Outro fator importante a gente colocar, as pessoas vão comprar os seus óculos de sol, vão pela estética. Hoje em dia já se massificou isso. Vão enfim, produtos pirateados, sem qualidade nenhuma e compram aqueles óculos. Isso acaba afetando a visão também? Sim. Os óculos que não têm filtro ultravioleta, eles acabam dilatando a pupila, a menina do olho, então acaba entrando mais luz ultravioleta num olho que vai estar mais desprotegido. A pessoa acha que está melhor, mas ela está mais confortável, na verdade, mas ela não sabe que ao entrar tanta luz ultravioleta, ela vai ter mais catarata e degeneração macular no futuro. Então, é uma coisa que na hora a pessoa não percebe. Quer dizer, é até melhor a pessoa usar, então, nem usar o óculos do que usar um desses de má qualidade. Bom, quando se fala em má qualidade, quer dizer que ele não tem um filtro ultravioleta, tá? E as lentes podem ter dificuldades na confecção delas, onde a estrutura não é perfeita, então a pessoa vai ter uma astenopia, uma dificuldade para enxergar e cansaço nos olhos, dor de cabeça. Então é melhor realmente evitar. E como saber se ele tem o filtro ou não tem o filtro ultravioleta? Isso tem que ser comprado numa ótica que tenha certificação, eles não são impedidos por lei, né? Exatamente, né? Ou, no caso, levar o produto até um consultório oftalmológico que tem aparelhos que conseguem medir, aferir se a lente tem o filtro ultravioleta ou não. Que interessante. Outro fator interessante, conforme eu até falei agora no início, as pessoas acabam muitas vezes sem lavar as mãos no dia a dia, esqueceram de lavar e ficam encostando o olho, colocando o dedo dentro do olho. Isso pode ser algum perigo no futuro ou até mesmo na hora que a pessoa faz isso? A boa parte das conjuntivites são transmitidas pelo contato direto com as mãos, né? Se a conjuntivite, eu brinco com os pacientes, se a conjuntivite passasse tão fácil assim, eu sempre estaria com conjuntivite. Porque os pacientes vêm, a gente atende às vezes 10, 15 pacientes ao dia com conjuntivite. Então, o cuidado de lavar as mãos, simplesmente não passar elas nos olhos sem ter lavado antes. E é bom lembrar, mais ou menos, eu uso o exemplo da gripe do porco, que todo mundo já está conhecendo. Então, olha, lava as mãos, evita contato direto com um beijo no rosto, abraço, enquanto estiver nessa condição.
porque a conjuntivite passa mais fácil. Ela passa olhando só a conjuntivite? Olhando não. Isso também é interessante, não, é um mito aí que é legal a gente colocar. Olha, a gente não abriu o telefone, mas já tem uma ligação, tem uma pessoa que tem uma dúvida, uma pergunta aí pro doutor. Alô, quem fala? Oi, é a Patrícia. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Qual a sua dúvida, Patrícia? Obrigada. Eu tenho um bebê que vai fazer um mês agora, domingo. Eu queria saber qual é a melhor época de levar ele no oftalmologista. Já tem que levar? Boa pergunta. Sim, o neném, hoje por lei, logo que nasce, o neném precisa ser submetido ao teste do olhinho, que é só para ver o reflexo vermelho. Que é aquele reflexo quando a gente bate uma fotografia e se fotografa direto com flash, aparece o fundo vermelho. Na verdade, é o reflexo da luz no fundo da retina que dá esse reflexo. E quando se tem cataratas, tumores, outros problemas, aparece um reflexo branco, né? Nem todo reflexo branco é sinal de alarme, porque depois dessa divulgação, muitas mães foram até a clínica e falaram, meu filho tem um problema. Mas é bom conferir, então, de rotina já, quando há um nascimento na própria maternidade, mesmo o pediatra pode fazer esse exame. E depois, com até 3 meses de idade, sem nenhum problema, a mãe deve levar ao consultório para ver se o desenvolvimento está bem, se não tem nenhum problema de estrabismo, problema de canal das lágrimas, enfim. E depois o acompanhamento dele em 6 meses, 1 ano e em seguida. Agora vamos falar da cegueira em si, né? Que esse é o grande medo, claro, de toda a população, até da baixa visão. Quais são os problemas, as doenças que podem acarretar uma futura ou uma imediata cegueira? Olha, as mais comuns e que mais afetam não só aqui, mas em qualquer meio, são a degeneração macular da idade, que dá em pessoas de acima de 60 anos, retinopatia diabética, e que pode ser muito rápida, principalmente em grávidas com diabetes, catarata, que é uma causa de cegueira reversível com cirurgia, e o glaucoma, que é uma cegueira silenciosa. A pessoa só percebe quando já está quase no fim de linha. Para prevenir isso tudo, é aquela consulta periódica no oftalmologista? Sim, infelizmente sim, porque a pessoa muitas vezes não consegue perceber o que ela está tendo, já começando a ter problemas de visão. Como eu falei, glaucoma é uma situação em que a pessoa só percebe já quando está muito avançado. Mesmo a retinopatia diabética, ela precisa fazer pelo menos uma consulta com dilatação de fundo de olho uma vez por ano para verificar se já não está tendo a doença. E a gente sabe que a maioria dos diabéticos, mesmo com bom controle, depois de muitos anos de doença, vão ter esse problema. E degeneração macular também, pelo avanço da idade, boa parte da população vai ter. Tem como reverter a cegueira? Em muitos casos sim, ou pelo menos evitar que ela progrida. Olha só, interessante também, mais uma vez, daí no oftalmologista. Doutor, a gente vai fazer o seguinte, doutor Felipe, muitas ligações, a gente nem abriu o telefone, mas felizmente, né, vieram muitas ligações, infelizmente a gente não conseguiu passá-las adiante. A gente também gostaria de falar mais aprofundadamente de cada uma dessas doenças, porque, claro, aí sim as pessoas vão saber como elas vão prevenir, de que forma fazer isso. Então, eu coloco aqui para a gente, mais uma vez, falar sobre o assunto. A gente chama o doutor mais uma vez para a gente, mais uma vez, falar sobre isso, que é tão pertinente, tão importante a todos aí que sempre nos assistem. Obrigada, muito obrigada pela participação e parabéns pelo dia do oftalmologista. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade e para dizer que realmente para nós é muito bom conseguir prevenir e não pegar um paciente que onde a gente não tem mais o que fazer para curar essa pessoa. Perfeito, obrigada, tá?